Olá, tudo bem? Eu sou Fernando Hayashi e gostaria de dar as boas-vindas para vocês para este que é o terceiro vídeo do caso clínico que nós estamos apresentando sobre a instalação de um implante na área do elemento 11 que foi associado ao enxerto de tecido conjuntivo. No primeiro vídeo, nós falamos sobre a avaliação do caso, planejamento e a instalação do implante. No segundo vídeo nós falamos sobre alguns detalhes técnicos, sobre procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos de melhoria tecidual. E neste vídeo de hoje nós falaremos sobre a moldagem e a instalação da prótese definitiva. Então, o que é importante? De nada vale se você fizer todos os outros passos, né, o primeiro vídeo, o segundo vídeo, fazer aquelas técnicas de reconstrução de tecido, se você não saber modelar, né, através do condicionamento tecidual e depois moldar, né, dar as informações para que o laboratório de prótese possa fazer a prótese da melhor forma possível, né, compatibilizando o resultado da prótese com os resultados do tecido mole, né, e da instalação do implante. De nada adianta usar um implante de excelência se você não buscar essas outras técnicas, se o seu objetivo é obter resultados excelentes. Bom, como a gente viu no último vídeo, o resultado do condicionamento tecidual levou a esta situação, né? Então o tecido estava bastante harmônico e aí chega a hora da gente fazer o quê? A moldagem, né? Então vejam nessa foto de norma lateral que o condicionamento e o volume tecidual está bastante adequado, né? Parecendo que está lá saindo um dente da mucosa periimplantar. Bom, neste vídeo serão utilizados alguns materiais, né? Então, para a gente não ficar falando de todos eles, sugiro que depois vocês assistam o vídeo, deem pause e anotem os materiais utilizados. E entre os materiais da SIM que foram utilizados, a gente utilizou o transferente, o análogo do implante Unitight, o kit de prótese, de chaves e torquímetro, e a Eucla, que é lá um calcinável que a gente vai conseguir fazer uma fundição. Bom, então foi utilizado o sistema Unitight nesse caso, e agora a gente vai mostrar as etapas necessárias para que a gente consiga fazer uma moldagem que respeite todo aquele trabalho que nós tivemos para que nós tivéssemos aquele tecido periimplantar harmônico. Então, primeiro, a gente vai tirar esse provisório, né? Então esse provisório está vedado provisoriamente, né? Então a gente vai tirar a vedação deste provisório. Então, aqui tirando a vedação do provisório, e aí a gente vai conseguir o quê? Acessar o parafuso de prótese deste provisório, do CPT. Então, com uma chave 1.2 hexagonal, a gente vai desparafusar esse provisório. Então, o provisório aqui sendo desparafusado, né? Então a gente vai desparafusando ele, sentido anti-horário. E uma vez desparafusado, a gente vai ter que puxar esse provisório. O implante Cone-Morse, ele empreende um pouco mais a prótese, então é bom usar uma dessas pinças para a gente poder, né, tirar o provisório. Aí, tirado o provisório, vejam lá o perfil de emergência modelado no periimplante. Então, se você fizer uma modelagem bastante adequada do periimplante, você vai ter esse resultado quando você remover o provisório. Bom, e aí, numa técnica convencional, o que eu faria para moldar, né, a área do implante? Eu pegaria lá o transferente, encaixaria sobre o implante e eu faria a moldagem. A moldagem com o transferente, ele vai fazer o quê? Transferir a posição, né, do implante para o modelo de gesso. Entretanto, o que a gente nota em relação ao transferente versus, né, a mucosa periimplantar? O transferente, ele não tem aquela adaptação perfeita, né, em relação ao que a gente trabalhou na mucosa periimplantar. Então vai ficar à mercê do material de moldagem copiar isso daqui. Mas infelizmente o material de moldagem jamais consegue copiar os tecidos periimplantares. A gente vai ter que usar de outro artifício. A gente vai ter que utilizar o que a gente chama de personalização do transferente.
né? Então a gente vai fazer com que esse transferente consiga moldar, né, aqueles tecidos periimplantares os quais eu trabalhei. Então a gente vai ter que fazer uma modificação neste transferente para que ele consiga ter uma forma semelhante, né, ao que eu consegui com o provisório. Então, a gente vai, através de uma técnica, né, de transferência de forma, de morfologia do provisório para o transferente, a gente vai individualizar, a gente vai personalizar este transferente. Então, a gente vai utilizar para isso o análogo e o transferente. Também a gente vai pegar lá o provisório que a gente tirou da boca do paciente, a gente vai colocar esse provisório no análogo do implante Unitight, nesse caso é o Unitight, e a gente vai apertar esse provisório, né, no análogo, e esse análogo com o provisório vão formar o quê? Um conjunto, né? Então a gente vai ter esse conjunto provisório análogo. Bom, aí eu vou pegar silicona de condensação pesada, né, vou manipulá-la, aqui ela está com ativador, e vou colocar ela em um dappen de vidro, né? Para que eu vou usar essa silicona? Eu vou usar essa silicona para moldar o terço cervical e médio do provisório. Então, olha lá, vou enterrar a silicona no dappen de vidro, então eu enterro ela, e aí eu vou pegar o conjunto provisório análogo e vou enterrar dentro da silicona. Olha lá. E aí eu faço com que a silicona chegue até o terço médio do provisório. Olha lá, com os dedos eu vou modelando a silicona. Aí eu marco, né, com algum instrumental a vestibular, para que eu não me perca nas outras etapas do que eu vou fazer, eu marco a vestibular. Então aqui a gente vai ver fotos, né, de como fica. Então, o dappen de vidro com a silicona e o conjunto provisório análogo enterrado na silicona. Bom, após a silicona endurecer, eu vou tirar o conjunto análogo provisório, eu estou tirando com bastante cuidado, e aí eu vou segurar esse conjunto de um jeito que eu não perca qual é o lado vestibular. Tiro o provisório do análogo e aí eu encaixo o transferente no análogo e parafuso esse transferente no análogo, né? Vou lá, parafuso, chave 1.2, e aí eu enterro na mesma posição o análogo na qual ele estava, né? E aí o que a gente vai notar? Exatamente o espaço que o provisório ocupava. Então esse espaço, ele é o que a gente vai precisar moldar. Então, para individualizar o transferente, é fácil agora fazer isso. É só pegar lá resina acrílica e colocar nesse espaço. Então, através da técnica de nylon, que é a do pincel, que utiliza o pincel pó e líquido, né, pó e líquido de resina, a gente vai colocar a resina acrílica neste espaço que foi criado pelo provisório, né? Então isso vai grudar no transferente e aí o transferente vai ficar o quê? Individualizado. Então isso é interessante, por quê? Porque aí eu vou ter um transferente que, além de mostrar a posição que o implante fica, ele também vai mostrar para o protético, né, como é a forma do periimplante. Aí o protético consegue fazer da melhor maneira possível a prótese. Aqui, depois da resina estar acrilizada, eu gosto de fazer nesses transferentes, né, algumas retenções. Por quê? Porque é um transferente de moldeira aberta, ou seja, ele sai junto com a moldeira. Então é bom que tenha um pouco mais de retenção para que quando eu for tirar a moldeira, esse transferente não fique na boca. Aí depois de acrilizado, a gente tira todo esse complexo, né, e já sai o transferente, o análogo e o perfil de emergência, né, que a gente replicou, e a gente vai tirar o transferente do análogo, e aí a gente vai precisar fazer o quê? Dar acabamento neste transferente. Olha lá o transferente, né? Já saindo, copiando aí o perfil de emergência do provisório. Aí a gente pega uma broca de tungstênio e a gente vai cortando esses excessos de resina, essas rebarbas de resina, para que o transferente fique adequado, né? Olha lá as fotos durante a fabricação da personalização do transferente.
aqui o transferente sem acabamento e aqui o transferente já com acabamento. Bom, aí a gente vai pegar esse transferente e a gente vai encaixar no implante na boca. Então a gente vai lá, coloca o transferente em posição, aperta ele e com uma chave 1.2 a gente vai aparafusar este transferente no implante. Notem que a adaptação do transferente personalizado ao perimplante é perfeita, né? Então tem até um pouco de compressão, né? Então bastante importante esta adaptação. Vejam lá o transferente personalizado em posição e aí a gente tem que tirar uma radiografia periapical para ver se o transferente está, né, em posição, se ele realmente chegou na altura correta, na posição correta, porque senão vai dar problema lá na hora de fazer a prótese. Bom, aí a gente vai pegar uma moldeira, aqui a gente pegou uma moldeira descartável, e a gente vai fazer um furo nessa moldeira relativo, né, à área do transferente. Por que a gente faz esse furo? Porque depois que a gente molda, a gente tem que desparafusar esse parafuso passante para que o transferente venha junto da moldeira. Agora moldando, então aqui foi usada silicona de adição, então a silicona leve primeiro e depois a pesada na moldeira, e a gente vai colocando a moldeira, sempre tomando cuidado para quê? Para que o parafuso lá, né, passante fique acessível a uma chave. Depois de endurecido o material de moldagem, a gente desparafusa o parafuso passante e aí sim a gente pode, né, remover a moldeira. Olha lá, então, né, quando a gente está moldando, o importante é conseguir fazer a moldeira chegar numa posição tal que eu sinta e veja o parafuso, né, o parafuso passante. Então, se eu não ver o parafuso passante, aí depois vai dar um certo trabalho para eu tirar esse parafuso, para eu desparafusar esse parafuso passante. Eu vou ter que passar broca na moldeira. Bom, aqui, depois de desparafusado o parafuso passante, a gente vai poder tirar a moldeira, né? E essa moldeira vai sair junto com o transferente, que é aquele transferente que eu fiz lá, a retenção, então vai sair mais fácil quando a gente faz isso. Olha lá então a moldagem, e a gente vê que o transferente, né, traz também a informação de como está o perimplante, que vai ser importante para o protético poder trabalhar a questão do perfil de emergência. Vejam aqui a foto mostrando como é que fica esse complexo todo de transferente, personalizado e moldagem. Bom, aí a gente vai fazer o modelo de trabalho para o protético. Alguns laboratórios fazem isso, mas às vezes eu faço no meu consultório esse modelo de trabalho. Então o que eu faço? Eu pego lá a matriz de metal, né, de restauração, aquelas matrizes de amálgama, né, que a gente utiliza, e eu corto elas e eu coloco uma por mesial e uma por distal do transferente para fazer como se fosse uma barreira, um dique, para eu poder colocar depois gengiva artificial. Né? Então eu coloco essas matrizes, coloco o análogo e aí o modelo está meio que pronto para eu vazar. Mas primeiro eu vou vazar o que? Gengiva artificial. Depois eu vou vazar o gesso. Aqui apertando o transferente no análogo, tomando cuidado para quê? Para não girar o análogo. Se o análogo girar, o protético vai ter a posição errada de trabalho e aí a prótese não vai ficar boa. Bom, aí o que eu tenho que fazer? Vazar a gengiva artificial. Então, no caso, como eu usei silicona de adição para moldar esta paciente, eu vazei gengiva artificial à base de silicona de condensação leve, né? Que uma não vai grudar na outra e é um material mais em conta para fazer isso, né? Aí eu coloquei aqui o material que é a gengiva artificial, a gente coloca em volta do análogo, né, do transferente, e até o análogo, mas não em todo o análogo, só até mais ou menos o terço mais coronal do análogo. Feito isso, a gente vazou o gesso, né? Aí o gesso é vazado, gesso especial, e aí quando a gente tira toda a moldagem, toda do modelo, a gente vai ter essa situação. A gente tem os dentes em gesso e o perimplante em material resiliente. Para quê? Para permitir que o protético faça uma adaptação bem justa da cerâmica no perimplante. Bom,
Com esse modelo, né, eu tenho que mandar para o laboratório a Eucla. A Eucla é um cilindro calcinável cuja base já vem em metal, então a adaptação vai ser melhor do que se eu usar uma UCLA, por exemplo, que é totalmente em material calcinável, que pode dar alguma distorção. Então, quando a gente faz prótese nesse estilo, eu prefiro usar essas Euclas com base, né, em cromo cobalto, porque a adaptação é melhor. Então, ela vem com parafuso passante dentro dela, né, e aí o protético vai encerar e vai fundir, né, a infraestrutura de metalocerâmica, e a gente já está vendo aqui, né, voltou do laboratório, a infraestrutura de metalocerâmica para a gente poder trabalhar. Aí foi feita a prova, né, na boca dessa infraestrutura. Aí a infraestrutura sendo levada na boca, olha lá, parafusando ela. E a gente nota o quê? Que ele é como se fosse agora uma parte em que falta aqui a cerâmica, né? Então ela é menor que o dente, logicamente, porque fica o espaço para a colocação da cerâmica. Depois de instalada na boca a infraestrutura, a gente checa para ver se tem espaço interoclusal para a aplicação da cerâmica, por isso que a paciente, no caso, abriu e fechou, né? Fechou e depois abriu a boca para a gente verificar se tinha espaço para cerâmica. Né? Aqui a foto da infraestrutura na boca. Então notem que tem um espaço para aplicação de cerâmica. Colocada a infraestrutura na boca, né, sobre o implante, é interessante você radiografar, por quê? Para ver se a infraestrutura está realmente bem posicionada. Se tudo estiver ok, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher, né, a cor da cerâmica. Então aqui a cor do dente da paciente era até relativamente fácil de escolher, que era uma cor bastante uniforme, foi escolhida a cor A2. Bom, aí o laboratório, né, em posse da cor, ele vai mandar, né, a coroa pronta para a gente. Alguns laboratórios vão mandar ela sem acabamento, você testa, mas nesse caso esse laboratório já acabou mandando a prótese pronta para a gente instalar. Na implante dificilmente dá errado, né, a prótese, né? Na questão de posição, tudo porque a moldagem é basicamente um Lego, né? Você consegue fazer, encaixar peça, é difícil dar problema. Aí instalando a prótese, aí a gente tem que apertar essa prótese com torquímetro e o torque de instalação desta prótese é de 20 newtons. Então a gente aperta o parafuso passante que a Eucla possui, né, até 20 newtons. E eu acho interessante dessa dica de que é importante depois que você aperte, ou que você apertar o seu parafuso, você esperar uns 5 minutinhos e apertar de novo. Por quê? Porque o parafuso pode ter algum problema de assentamento, ou que esticou, ou a úlcera tem algum problema de assentamento, e esse parafuso ficar frouxo. Então é importante dar um novo aperto depois de uns 5 minutos, dando de novo 20 newtons, só para confirmar se esse parafuso não afrouxou. Né? Aí depois de instalado, radiografia para ver se está tudo ok, né? E estava, tudo, não há um gap entre a Eucla e o implante, mostrando que a prótese chegou em posição. Bom, aí a gente vai ter que fazer o quê? A vedação da prótese sobre implante. E a gente vai usar para isso fita de teflon. Então a gente vai pegar uma fita de teflon, a gente vai fazer lá uma trancinha com ela, né? A gente enrola no dedo e ela fica uma trança, a gente corta ela e com o calcador a gente vai calcar sobre o parafuso passante. Por que a gente faz isso? Porque depois a gente vai tapar esse furo com resina. E aí se eu quiser acessar o parafuso, eu vou ter que tirar essa resina com broca. E se não tiver lá a fita de teflon, a hora que eu passar a broca e se eu não tiver lá o teflon, eu posso machucar o parafuso passante. Com a fita de teflon, a hora que eu rompo a resina com a broca, eu caio, tenho uma sensação de queda no vazio, que na verdade é o teflon. Aí eu tiro a resina e lá o parafuso vai estar protegido pelo teflon. E aí depois de colocada a resina, a foto, eu passo um pouco de adesivo para alisar ela e polimerizo ela, né, para acabar a vedação da prótese sobre o implante.
Então aqui o aspecto final da prótese já instalada, a gente já tinha mostrado no primeiro vídeo, mas agora a gente viu toda essa etapa de prótese como ela é, né? E uma foto mais interessante para mostrar para vocês a questão, né, do perfil de emergência que a gente gerou às custas daquelas técnicas que a gente mostrou no segundo vídeo, né, de manipulação dos tecidos, tanto cirurgicamente, né, quanto não cirurgicamente. Acho que é bastante interessante a gente dominar essas técnicas para, né, que a gente consiga ter um resultado excelente. Bem, chegou ao final a sequência dos 3 vídeos que nós montamos, né, em relação a este caso clínico do dente 11 associado ao enxerto de tecido conjuntivo. Nestes vídeos a gente mostrou não só a parte de planejamento, como instalação do implante, mas também a parte de manipulação dos tecidos moles cirurgicamente e também não cirurgicamente. Além disso, a gente mostrou a etapa final de prótese, como a gente terminou este caso que, no meu entender, teve um resultado bastante harmônico. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!